Voltamos, pessoal, né? Graças a Deus já fiz um lanchinho ali, tal, para a gente continuar essa segunda parte, né, pessoal? Graças a Deus, mais um. Aonde foi que a gente paramos, pessoal? Aonde foi que a gente parou? Qual é o nosso tema que a gente está falando, para a gente falar nessa segunda parte? O que é o equilíbrio energético e espiritual? Porque temos sempre, porque sempre temos que buscar o equilíbrio. Por que, que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, pessoal? Porque quem fica no desequilíbrio não está verdadeiramente conectado à espiritualidade. Entende? Porque é dificultoso a gente ter para entrar no equilíbrio. É difícil, pessoal. Por isso que a gente tem que estar sempre observando o nosso comportamento, o que a gente está pensando, a nossa emoção mental. A gente tem que cuidar de tudo isso. Ainda foi o que eu falei no primeiro bloco, né? Que existem fatores sociais aqui, fatores que a Matrix tem um pezinho dele aí, né? Na alimentação, na água. Você não viu no jeito que a gente vai ganhar o nosso dinheiro? Então, ele tem um pezinho para fazer com que a gente não entre nesse equilíbrio energético e espiritual. Por que, que ele não quer que a gente entre? Porque ele não quer que a gente evolua espiritualmente, conheça quem é a gente. Então, se você não equilibra você não tem um equilíbrio energético e espiritual, você não consegue se conectar à fonte. Você não transcende, você não tem força, porque você precisa de energia, né? E a energia tem que vir dessa fonte, de Deus, né? A conexão para dar força a gente, para a gente caminhar aqui. É por isso que tem muitas pessoas sucumbindo aí pelo caminho, porque já está sem força. Então, foi o que eu falei no próximo bloco, não foi? Foi o que eu falei. No atual padrão de vida de baixa qualidade na qual a civilização está inserida, a correria, o estresse, a vida do homem e da mulher moderna nos tempos atuais. Então, isso vai atrapalhar a gente o equilíbrio. É por isso que a gente tem que ter sabedoria. A gente está vivendo aqui essa realidade, é assim. Não tem como você mudar. Então, você tem que fazer isso, mas ir sempre buscando essa conexão para ajudar você nessa aqui, nessa realidade. Porque se você fica inserido aí, mas também não busca a espiritualidade, você vai, eu vou encher minha cara, eu vou pegar mulher, eu vou na minha farra. Então, você está se afundando mais nesse sistema que já foi colocado para você. Então, sua consciência está dando um mergulho sem fim. Sabe o mergulho sem fim, pessoal? Então, está dando mergulho nessa realidade que é ilusão. O mundo aqui é ilusão da consciência, né? Nada é verdade. Nada é verdade. Por isso que quando a sua consciência está deixando o corpo, você vai perceber, eu não levo nada. Você só vai levar o quê? O sentimento, a energia, ou tanto negativa ou positiva. É isso que você vai levar no seu corpo energético, corpo espiritual, para onde você vai. E as pessoas não tomam atento disso, né, pessoal? Aí o que é que ele fala? Prova disso é o frequente aumento do distúrbio e problema físico, orgânico, mental, emocional que a população tem enfrentado, originado dos fatores mencionados acima. Então,
Os fatores que foi mencionado acima, que foi o quê? Vamos relembrar que foi o quê mesmo? Cadê? Aqui que foi mencionado acima, doença. Aqui, aspecto, que é o quê? Tipo, alimentação consumida, vários tipos de estresse, fator hereditário, né? A qualidade da água gerida, a qualidade do ar, condições climáticas e ambientais e estilo de vida que você leva. Então, isso vai ter influência, vai causar distúrbio, problema físico, orgânico, mental, emocional que a população tem enfrentado diário nos fatores mencionados acima. Então, aqueles fatores vão fazer com que você entre nesse distúrbio, entre nesse desequilíbrio energético e espiritual, até você não consegue ser uma pessoa espiritualizada. Entende, pessoal? Entende o problema onde a gente está inserido? E se a gente não trabalhar isso, tirar um tempo, você vai se perder, pessoal. Se perder nessa realidade, né? Aí ele fala, o atual estilo de vida da população precisa ser reavaliado. Então, por que precisa ser reavaliado? Porque está errado, está levando, não está tratando do ser humano como um todo. Porque a pessoa do ser humano só é esse corpo? Não é. Engano. Foi esse engano que está sendo levado aí há século, né? Aí ele fala, o atual estilo de vida precisa ser reavaliado e modificado em vários aspectos para que ele possa adquirir uma qualidade de vida mais satisfatória e, consequentemente, longevidade. Então, consequentemente, quando a gente melhora, tá tudo equilibrado, a gente vai ter uma longevidade de vida aqui, pessoal. Né? Isso depende desses fatores, tudo. Depende de tudo. Às vezes as pessoas não estão tendo uma vida mais longeva por causa dessas coisas que estão acontecendo, né? Aí o que é que ele fala mais? Tudo é energia. Então, tudo é energia, pessoal. Se desequilibra as energias do corpo, desequilibra de tudo. Sem dúvida, olhe ao redor, o som, a eletricidade, o nosso meio gira em torno desse conceito. Os átomos físicos, por exemplo, são compostos por vórtice que gira, vibra e irradia de maneira constante sua carga energética. Já demonstrava equivalente entre a matéria e a energia. Energia não é o que os corpos material possuem, mas sim o que eles são. Então, nosso corpo são energia, pessoal. E tem vórtices de energia. Qual é esses vórtices? É conhecido no meio espiritualista, né? O meio espiritual, como chakras. Chakras? Já sabe o que é chakra, pessoal? Você que está chegando novo aí no meu canal, sabe o que é chakra? Ele tem um vídeo aqui gravado falando sobre isso. Mas ele vai dar uma palhinha aqui, vamos ver o que é que ele vai falar. Ele fala, portanto, cada parte deste grande todo irá vibrar em diferente frequência e intensidade. Então, cada chakra vai vibrar de acordo com a frequência e intensidade, no qual nós orientamos por quatro principais esferas: física, emocional, mental e espiritual. Então, pessoal, essas esferas parece que é uma bola, é uma bola mesmo que tem aqui. Cada bola, essas esferas, essas quatro esferas, tem que estar funcionando bem,
que aí é que a gente vai estar em equilíbrio, pessoal. Entende? Isso trabalha em conjunto, não é separado. Ah, eu vou estar bem espiritualmente e fisicamente eu não vou estar. Não existe isso. Se você melhora espiritualmente, você vai melhorar emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Se você melhora fisicamente, você vai melhorar emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Não tem, o ser humano é isso, né? A consciência do ser humano que está dirigindo essas energias, você sabe que tudo é energia. O nosso corpo é energia, tudo aqui. O corpo é emocional, é energia. O corpo mental é energia. O corpo espiritual é energia. E quem dirige e manipula toda essa energia é a nossa consciência. Você deu para entender agora? Aí ele fala, essa categoria irá direcionar os nossos pensamentos e nossa ação. Então, essas 4 categorias, se a gente está equilibrado, vai direcionar a gente ter um bom pensamento, um bom comportamento. Se estiver desequilibrado, vai direcionar a gente a um mau pensamento e uma ação desequilibrada. Simples, né, pessoal? Mas o negócio é sua consciência entender isso para equilibrar tudo isso. Isso que é o difícil, né? Ele não é surpresa dizer que para alcançar a plenitude espiritual é necessário alinhar os pêndulos que faz parte desta balança. Então, pessoal, a gente tem um pêndulo que leva ao equilíbrio dessas 4 esferas aqui, que são a física, emocional, mental e espiritual. A gente já existe um pêndulo interior, entende? Que é esse trabalho da espiritualidade entrar em equilíbrio, a conexão com a nossa alma. É o nosso pêndulo que vai alinhar e fazer parte dessa balança, né? Esse pêndulo. Então, os radiestesistas aí, que tem um pêndulo que ele mede a energia do seu corpo, né, energético, do seu corpo que está vibrando, ele está medindo ali o pêndulo, ele está vendo as energias que estão em desequilíbrio, ele está vendo o pêndulo seu que está desequilibrado. Então, ele bota lá, né, o radiestesista, né? Tem aí vários radiestesistas, reikianos, né? Eu tenho até curso de reikiano também. É? De mandar energias, eu mando energia. Então, o que é que o radiestesista faz? Ele coloca o pêndulo, aí de acordo com o pêndulo, vai medir a energia do corpo espiritual da pessoa, se está em desequilíbrio ou não. Então, de acordo com ele vai ver no pêndulo ali, ele vai dizer aonde está o problema seu. Pode ser físico, emocional, mental ou espiritual. Entende? Ele vai ver aonde essa área sua está em desequilíbrio. Então, ele vai ver o chakra, aonde o chakra que causa esse desequilíbrio. Aí ele fala, a energia vibra e são capazes de atingir tudo que está ao nosso redor. Por isso, é tão importante cuidar para que a frequência enviada ao universo seja benéfica para nós e para os demais. Então, você tem que vibrar positivamente, que é o bem, né? Fazendo bem, porque ela vai ter uma volta. As coisas que você está lançando aqui nessa realidade, pessoal, as coisas que você está lançando aqui nesse universo, ela vai voltar. Porque todas essas coisas que você está vendo aqui no universo é energia. Você não vê ele falar que tudo é energia? Então, ela vai voltar. Então, o que é que você está lançando aí no ambiente? Essa é a pergunta, né? Será que é energia positiva? Negativa? Né? Aí ele fala, atraímos exatamente aquilo que emanamos, ou seja, se nos orientarmos a partir das crenças limitantes,
nossa vida estará limitada e será mais difícil alcançar o equilíbrio espiritual. Então, se você está vibrando na crença limitante, né? Muitos religiosos têm essa crença limitante. Então, você não vai alcançar o equilíbrio. Entende? O equilíbrio desse chakra, o equilíbrio dessas esferas física, emocional, mental e espiritual, você não vai alcançar, pessoal. Então, existe aí reikiano e os radistesistas que ele vê essa frequência onde está o desequilíbrio. Aí ele vai dizer, ó, seu desequilíbrio é no chakra aí umbilical, aí ele vai dizer é no chakra cardíaco. Então, ele vai ver, quando é chakra cardíaco, então é coisa de mágoa, emoção. Então, ele vai trabalhar isso aí para que você equilibre essa energia. Né? Aí ele fala, os chakras são centros energéticos do corpo que regula o fluxo de energia. Então, esses chakras, ele é o fluxo que regula o fluxo dessa energia. Então, se ele está desequilibrado, o que é que vai acontecer? Ele não vai regular. Então, vai estar desregulado. Entende, pessoal? Aí ele fala que quando está equilibrado, a energia flui livremente. Então, quando os seus chakras estão equilibrados, ele vai fluir tranquilo, ó. Sua energia vai passar, você vai estar mais calmo, sentindo uma paz, uma tranquilidade. Você vai estar na sua. Aí ele vai promovendo saúde e bem-estar. Ele fala, desequilíbrio no chakra pode levar o problema físico, emocional e espiritual. Então, qual o problema que vai causar quando a gente está com esse desequilíbrio energético, né, do nosso chakra? Ele fala, desequilíbrio do chakra pode levar ao problema físico, então vai causar alguma coisa no físico, que é doença, né? Emocional, então você vai estar emocionalmente desequilibrado, e espiritual. Então você não vai ter a conexão com o mundo espiritual, com Deus, você não vai ter a conexão com o divino. Vai atrapalhar tudo isso, pessoal. Entende? Eu vou ter que falar alto aqui, porque as pessoas estão falando alto aí, né? Aí ele fala, em nosso corpo energético, em nosso corpo energético, temos milhares de chakras. Então, em nosso corpo, existem milhares de chakras. Mas existem 7 principais. Então, existem 7 principais, mas no nosso corpo todo existem esses vórtices de energia, né? Aí ele fala que está relacionada com as glândulas do nosso sistema endócrinos. Você vê os endocrinologistas, ele avalia o nosso endócrino para ver se ali está fluxo de energia, para ver se está funcionando essas glândulas. Então, é produzido por essa energia do chakra. Cada glândula do sistema endócrino, desde a cabeça até a base da coluna, tem um chakra principal, e esse centro de energia conecta diretamente com o nosso mental, com o nosso emocional e com o nosso espiritual e com o nosso corpo físico. Então, eles fazem essa ligação, pessoal, esses vórtices de energia. Então, se a gente desequilibra esse chakra, é isso que vai acontecer, pessoal. É isso que vai acontecer, entende? Esses chakras estão desequilibrados, vai afetar o quê? Vai afetar, porque ele está conectado, né? Diretamente ao mental, então, a nossa mente, corpo mental, com o nosso corpo espiritual ou emocional, o nosso corpo espiritual
e com o nosso corpo físico. Então, qual é a minha pergunta? Porque sempre eu vou falar aqui porque tem gente falando aí, né? Aí ele fala, porque sempre temos que buscar o equilíbrio. Por quê? Porque esses chakras estão ligados, internamente ligados com a gente. Não tem como. Se você desequilibra mentalmente, você está desequilibra emocionalmente, está desequilibrado. Entende? O corpo físico está desequilibrado, você também é afetado. O espiritual, você não tem conexão espiritual, está desequilibrado. Não tem para onde correr, pessoal. Tá? Aí ele fala, os chakras estão localizados no nosso duplo etérico. Então, que é o nosso corpo energético, né? Um corpo energético que envolve o corpo físico de todo ser humano. Aí, ó, ele falou, né? Eu já adiantei, mas ele já colocou aqui, né? Ele aí diz, quais são os principais chakras? Então, quais são esses principais chakras que a gente tem no corpo? Qual é? O chakra básico, localizado na base da coluna, ele está relacionado à questão da vida material, das coisas tais como família, dinheiro, emprego, prosperidade, lar, segurança e alimento. Então, esse chakra básico, né, é aonde vem essa energia para lhe dar força para você buscar essas coisas, esse suplemento para as suas vidas. Então, está relacionado a isso. Então, tem muitas pessoas que estão nesse chakra básico aqui, só buscando essas coisas materiais, pessoal. Então, ele precisa equilibrar com o espiritual, com o mental. Ele precisa. Mas tem gente que só está focado nisso aqui. Então, é um desequilíbrio. Aí ele fala, o chakra sacro, logo acima do chakra básico, um pouco abaixo do umbigo, né? É relacionado à capacidade criativa e de todo sentido com o prazer da vida. Então, é um chakra que está aqui abaixo do umbigo, né? Abaixo do umbigo, então, as energias sexuais, né? Então, quando a pessoa tem prazer, energias sexuais, ela está fluindo livremente, ela não tem problema ali nesse chakra, ela tem criatividade, né? Ela está mais leve, ela tem criatividade, então ela tem prazer da vida. Então, se esse chakra está bloqueado por qualquer coisa, até por conceito religioso, coisas assim, é problema, pessoal. Porque você não vai ter prazer na vida. Porque o gozo foi feito para a gente sentir, pessoal. É por isso que tem pessoas aí, eu conheço de grupo, eles estão fazendo as coisas, mas não está tendo prazer, pessoal. Ele não goza com aquilo que está fazendo. E você precisa gozar. Sem gozo, não existe alegria. Porque o gozo significa alegria. Então, materialmente o gozo traz uma alegria. Olha aí, quem tem a satisfação dele sexual, se ele não tem alegria. Agora, você é preciso ficar ficcionado só nisso? Não, aí é desequilíbrio também. Mas você tem que buscar, porque isso é uma compensação que a gente equilibra esse chakra, entende? Para buscar o prazer, sentir prazer da vida. Tem pessoas que estão fazendo as coisas, não estão sentindo mais as coisas que estão fazendo. Então, você pode cair até em uma depressão, pessoal. Se você não sente prazer, porque a gente está aqui para manipular essa energia e sentir prazer, a nossa consciência. Mas quando não acontece isso, o que é que acontece? Entende? Precisa equilibrar também. Aí, vamos lá que as horas passam, né, pessoal? Umbilical, o complexo solar. Então, o chakra umbilical está relacionado com a família, o relacionamento, as emoções. Então, está relacionado com isso, pessoal.
com amor da família, aquelas emoções, o carinho que você recebe, relacionado com tudo isso. E se ele está desequilibrado, você está com mágoa de um familiar, com mágoa de alguém, isso entra em desequilíbrio. Não pode, entende? Aí ele fala, o chakra cardíaco encontra nas regiões do coração. Então, esse aqui é importante, pessoal. Veja bem, né? Está diretamente relacionado ao amor. Nossa, é muito forte, pessoal. É o chakra do amor próprio, da evolução do autoconhecimento, do amor ao próximo e do amor à vida. Então, esse aqui liga todos esse amor, pessoal. E sem amor, nada valeria. Não é isso que fala na música de Renato Russo, que é do trecho da Bíblia que o apóstolo Paulo fala? Mesmo que eu alimente, mesmo que eu dê tudo, dê todo o meu dinheiro, mas se não tiver amor, nada valeria. Então, esse cardíaco, chakra cardíaco, ele tem que estar em equilíbrio, pessoal. Porque ele é que nos vincula também à nossa divindade, né? Esse Deus, e liga ao amor ao próximo. Se a gente tem problema aqui, nossa, pessoal, aí é um desequilíbrio muito grande, sabe? Precisa ser cuidado, pessoal. Precisa ser cuidado. Aí o que é que ele fala mais? O chakra laríngeo. São 7, né? Fica na região da garganta. Então, aqui, né? Região da garganta. Relacionado com a expressão de que somos e com a comunicação. Então, esse laríngeo aqui, eu estou usando agora meu laríngeo, porque é a expressão de que eu sou, né? E a comunicação que eu preciso fazer com vocês. Vocês precisam me entender direito, entender o conceito, entende? Então, eu estou usando esse chakra laríngeo. É a sua expressão de quem você é. Então, você não pode mentir, pessoal. Usar o seu chakra laríngeo para mentir, para falar alguma coisa. Quando você faz isso, esse chakra entra em desequilíbrio. As pessoas não falam isso, pessoal. Eu vi até uma pessoa falando de chakra aí, mas ele não fala que se você mentir, se você enganar uma pessoa, se você está usando o seu laríngeo não para coisa boa, você está em desequilíbrio. Entende? Tem que falar isso. Porque tem muito mentiroso aí. Entende? Não está sendo verdadeiro, então. É isso que entra em desequilíbrio. Você está em desequilíbrio. Tem que falar, pessoal. Pessoas que falam sobre esse chakra e não falam. Aí ele fala, o chakra frontal, então, é aqui, né? No fronte da testa. Fica na região da cabeça, no centro da testa, então aqui, relacionado com a mente, pensamento, memória e aprendizagem. Se estiver em desequilíbrio, a pessoa tende a ficar com o pensamento desequilibrado, perdendo a clareza e o foco. Então, quando uma pessoa não está tendo clareza, um pensamento totalmente desequilibrado, sabe? Porque ela está em desequilíbrio desse chakra. Precisa equilibrar, precisa ter bom pensamento. Pensamento positivo. Então, quando você busca pensamento positivo, então, você reequilibra esse chakra aqui frontal. Quando você vai buscando só assunto que desequilibra, por isso que a Matrix aí, a notícia, é para fazer você. Eu mesmo agora, eu tô sem saber qual é a notícia aí, porque tá tendo campanha eleitoral, eu não sei aí o que é que passa. Porque eu não ouço mais essas televisões, essas notícias, porque só tem bagaceira, pessoal. E isso afeta o nosso pensamento, afeta o nosso chakra frontal, pessoal. Por isso que eu não vejo. Às vezes eu entro aqui na internet, aí aparecem algumas notícias. Não tem jeito. Entende? Mas eu não fico assiduamente, porque isso desequilibra o nosso chakra frontal.
a gente vai começar a pensar besteira, aí a gente não vai ter clareza, não vai ter foco, né? Aí o que é o outro? Sétimo, né? Chakra coronário. Então, é aqui em cima, né? A minha mãe fala que é a moleira, né? O coronário é localizado no topo da cabeça, faz conexão com a espiritualidade, com o propósito de vida e com a missão própria na Terra. Então, pessoal, esse chakra aqui é fundamental, pessoal. Ele não pode estar fechado para isso. Então, você não pode estar fechado para a espiritualidade, né? Tem que ser sincero. Então, quando você é sincero, tem a humildade, então, esse chakra coronário, ele abre para a espiritualidade, porque é a sua sinceridade, a sua humildade é que vai abrir esse chakra coronário para você se conectar com a sua espiritualidade. Não é a dos outros, é a sua. Porque você abre seu chakra, então a espiritualidade que vem de cima, evoluída, ela derrama energia. Então, já a pessoa ela está fechada, ela não vai receber a energia que vem de cima. Entende, pessoal? Esse aqui é importante também. Ele e o cardíaco é um dos importantes. Todos são, mas esses dois têm que estar ainda. Entende? Porque pelo menos você está em desequilíbrio do chakra básico, né? Você vai fazer um trabalho ali para que aquele chakra volte a funcionar equilibrado, né, pessoal? Aí ele fala, fisicamente o chakra está alinhado ao longo da coluna vertebral. Quando está em desequilíbrio, surge um comportamento ou uma emoção em excesso ou em carência. Aí ele fala, uma pessoa sem atividade, sem criatividade, energia, cansada, estressada, provavelmente pode estar enfrentando bloqueio no chakra sacro, né? O chakra sacro lá de baixo, responsável por promover energia. Já uma pessoa que a mente sobrecarregada, cheia de pensamento caótico, pode apresentar excesso de energia no chakra frontal. Então, ela está com a mente perturbada. Então, precisa meditar mais para equilibrar os seus pensamentos, não assistir muitas coisas que negativa, buscar coisas mais positivas para equilibrar esse chakra. É crucial manter o equilíbrio energético do chakra. Se há excesso de energia, é preciso reduzir para equilibrar. Se há bloqueio, tem que removê-lo, tem que desbloquear para restaurar o funcionamento ideal. Então, se há excesso de energia, não pode haver nem excesso, nem bloqueio e nem a menos de energia. Você tem que estar com isso equilibrado. Entende, pessoal? Como a gente tem um trabalho de a nossa consciência fazer com o nosso corpo, tanto espiritual e físico. Por isso, para que a gente tenha equilíbrio aqui. Senão a gente entra desequilíbrio. Tá, pessoal? Ele aí manter o chakra alinhado em equilíbrio pode trazer série de benefícios para a saúde física, emocional e espiritual. Alguns dos principais benefícios incluem redução do estresse, da ansiedade. Praticar meditação e yoga ajuda a mente a reduzir a ansiedade. Aumento da energia, o fluxo da energia equilibra pelo chakra, promove vitalidade e disposição. Melhora da saúde física. Cada chakra está associado a um órgão, sistema específico. Equilibrá-los pode melhorar a saúde geral, clareza mental, equilíbrio do chakra,
facilita a clareza mental, a tomada de decisão e foco. Bem-estar emocional promove a estabilidade emocional, ajuda a lidar melhor com a emoção e o relacionamento. Desenvolvimento espiritual facilita a conexão com a espiritualidade e o crescimento espiritual. Então, pessoal, vai trazer todos esses benefícios, você equilibrar. Então, a minha pergunta, por que sempre temos que manter isso aqui? Por causa disso. Senão a gente não tem uma qualidade de vida. Entende? Porque qualidade de vida aqui, pessoal, a matriz colocou na pessoa, é você ter o dinheiro. Não é? Tem pessoas que o dinheiro aí está desequilibrado emocionalmente. Entende, pessoal? É isso que eu falo. Por isso que quando você vai atrás do dinheiro, a matriz colocou essa visão, você desequilibra totalmente o seu chakra. Porque você vai enganar gente, vai mentir para adquirir dinheiro, né? Vai entrar aí na disputa aí, porque é uma disputa que é colocada aí. Você entra nessa guerra e disputa e mente, aí faz coisas. Vendedor mesmo, quem trabalha de vendedor, é um caso sério, pessoal. O sacalaríndio dele, ele tem que mentir para a pessoa comprar uma coisa, e às vezes até incentivado pela empresa, porque eles querem vender. Eu quero lucro. Entende, pessoal? Então, é uma batalha que você vai. Entende? Você tem que olhar isso, pessoal. Aí ele fala, manter o equilíbrio energético faz parte do aprendizado constante que a vida nos proporciona. Esse caminho teremos alto e baixo. Então, vamos ter alto e baixo, é normal. Porque a gente é ser humano, está aqui equilibrando, aprendendo. Opa, escorregamos aqui. Opa, mas vamos equilibrar, peraí, calma. Entende? O negócio é você e manter uma constância, porque você vai deslizar normal do ser humano, né? Porque são energia que a nossa consciência está conhecendo do corpo, sabe? Tem que manter o equilíbrio disso. Então, não é fácil, ainda mais a situação aqui. Aí ele fala, algum momento estaremos em situação com o nosso interior e em outro não. Isso é normal, porque nunca estamos 100% bem o tempo todo. Nunca estamos bem 100% o tempo todo. Tem momento que a gente vai ficar triste, vai cair, a energia vai baixar. É normal, é assim mesmo, a gente está experimentando a nossa consciência, entende? Mas voltamos aos trabalhos da espiritualidade. Aí ele fala, é também um bom lembrar que na trilha de aprendizagem teremos tanto momentos bons como momentos ruins. Então, a gente está trilhando aqui a nossa consciência está temporariamente humana. Aqui vamos ter momentos bons, momentos ruins, normal. E isso faz parte do processo da manutenção das nossas energias, além de fazer parte do nosso processo de autoconhecimento, né? Como vimos, a manutenção do nosso equilíbrio é importante, porque estamos conectados de maneira direta ao nosso bem-estar e qualidade de vida. Por isso, estamos atentos ao nosso hábito, é essencial para a manutenção do equilíbrio. Então, temos que estar atentos. Como é que a gente está se comportando aqui? Qual a energia que a gente está lançando? O que é que a gente está falando? A gente está mentindo para ganhar dinheiro? O que é que a gente está fazendo? Então, você tem que estar atento a isso. Contudo, não é apenas nosso hábito, mas nosso lar deve fazer parte da manutenção da energia. Então, como é que está o seu lar? Então, você vê como é difícil para eu manter aqui o equilíbrio, né? Minha família ainda está desequilibrada totalmente, né? Então, em nossa casa está com o nosso sentimento, nosso sonho, nossa vida. Então, nossa casa interna, que é a casa da consciência,
tem que estar com esse sentimento, esse equilíbrio, com esse sonho, com as coisas de fazer o bem, sabe? Tem que estar com isso dentro de você. Por mais que o mundo esteja aí nessa distúrbio aí, né? Ele fala, logo uma casa desorganizada e suja bloqueia a fluidez da energia e faz com que ela fique parada, estagnada. Então, a nossa casa precisa ter a fluidez dessas energias. A casa o quê? É o nosso corpo, né? Não tem que estar nenhuma energia bloqueada, tem que fluir bem para não estar estagnado. Então, quando a gente está bloqueado, tem algum problema de dizer aquilo, a gente estagna a pessoa na nossa evolução. Aí ele fala assim, sendo assim, comece agora a planejar para mudar seu hábito. Mude seu pensamento, sua alimentação, a forma como você cuida do seu lar, ou seja, evita no seu bem-estar, invista no seu bem-estar e na sua felicidade. É isso que a gente tem que fazer. Entende? É o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente está trabalhando a nossa espiritualidade, está estudando, orando, meditando, está buscando fazer o bem, sabe, olhando a nossa emoção, essas coisas. Às vezes a gente é atacado e não responde. Então, a gente está trabalhando a nossa espiritualidade. E trabalhando essa felicidade, esse bem-estar. Entende? Agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse equilíbrio energético espiritual? Será que a Bíblia fala para a gente sempre manter esse equilíbrio? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler, né? Eclesiastes 7, versículo 16 até o 18. Vamos ler aqui, pessoal. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirá você mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo, porque morrerá antes do tempo. É bom agarrar a uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. Então, pessoal, a Bíblia manda a gente estar em equilíbrio. A Bíblia não manda a gente ser nem sábio, não ser nem também ser tolo, também nem ímpio também. Então, a gente está naquela faixa do meio. Por isso que o caminho do meio, a Bíblia fala. Então, porque ele fala, porque quem teme a Deus evitará ambos extremos. Então, evitará o extremo de ser muito sábio e de ser muito ímpio e tolo. Porque se você ser muito ímpio e tolo, você morre antes do tempo. É igual a muitos que tem aí. Muitos ímpios e muito tolos têm morrido antes do tempo. Né? Aquele sábio demais, ele também se perde no eco dele. Por isso que tem muito aí desviado, pessoal. Líderes aí entraram nessa aí. Ser extremamente sábio. Eu sou sábio, eu tomei lá na faculdade de Manhattan. Entende, pessoal? Então, vai se perder, se perde. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Aí, o que é que ele fala mais? Provérbio 3, versículo 21 e 24. Vamos ler 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca perca de vista. Então, a primeira pergunta ele fala para o filho. Quem está conectado tem que buscar o equilíbrio e a sensatez, pessoal. A gente que somos filhos, estamos conectados com o Cristo interior, com Deus, com a divindade, com o ser divino, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Agora eu estou vendo gente que está dizendo que é isso, que é filho, mas não busca o equilíbrio. Não pode, está fora. Ele aí fala, 22, trará vida a você, então, vai trazer vida esse equilíbrio. E será enfeite
para o seu pescoço. Vai ser um enfeite bonito, né? 23. Você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Então, esse equilíbrio vai trazer para você, no seu caminho, segurança e você não vai tropeçar nenhum pé em pedra, né? 24. Quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo. Então, a pessoa está equilibrada, está tranquila, até o sono dela, né? Ela vai sair do corpo, vai para mundos espirituais elevados, oh, que maravilha! Vai estar lá, ela volta com uma paz muito grande. Entende? Então, pessoal, é isso que acontece. Aquele que trabalha o equilíbrio, a espiritualidade dele. Aí, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por causa alguma. Então, olha, como é que se diz? O jeito que o apóstolo Paulo está falando para os filipenses. Não andeis ansioso por coisa alguma. Então, a gente não pode ficar ansioso por coisa alguma desse mundo. Mas tudo pela oração e súplica e com ação de graça. Então, trabalhando a espiritualidade. Apresente o seu pedido a Deus e a paz de Deus, né? A conexão que você vai fazer, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando você está fazendo, trabalhando, vai fazer com que guarde em paz você. Tá tudo certo. Não ande ansioso por nada nesse mundo. Né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 11, 29. Tome sobre o meu jugo e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, Cristo está chamando, pessoal, para aprender com ele. Pegar o jugo dele que é leve, suave, né? E aprender de mim. Eu sou manso e humilde. Eu estou em conexão, então. Ele é manso e humilde, ele está em conexão com Deus interior, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, essa sofrimento que a gente está levando aqui, nessa realidade, é momentânea, é leve e momentânea. Vai ficar leve quando o quê? Quando você estiver conectado com a espiritualidade. Então, interiormente você vai tendo renovação, energia, você vai expandindo a consciência, você vai entrando em um grau, em um nível de consciência que essa realidade às vezes vai ficar até chata para você. Tem coisa agora, pessoal, que eu fazia que eu digo, nossa, eu acho uma chatice. Entende? É isso que vai acontecer, pessoal. Então, vai produzir uma glória eterna, né? Que pesa mais do que todas elas. Aí ele fala, meu amado irmão, tenha Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenha isto em mente, seja todo pronto a ouvir e tardio para falar, e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, pessoal, o próprio Tiago, irmão de Jesus, está mandando a gente equilibrar o chakra laríngeo, né? Quando a gente é tardio em falar, a gente se irá também, isso o homem vai produzir a justiça de Deus. Mas quando você não trabalha também o chakra laríngeo, que é esse controle do falar, né? Essas coisas, a mente frontal, a mente aqui, ó, mente frontal, né? O coração, a ira, não vai produzir justiça de Deus. Então, quando você entra em equilíbrio, você
produz a justiça de Deus. Uma pessoa, você sai para uma padaria, um comércio, chega lá, começa a querer irritar você, mas você não dá bola, não, tudo bem, fique na paz. Então, aquilo vai produzir em você essas coisas. Então, essas coisas às vezes acontecem para testar como é que está o seu equilíbrio energético e espiritual. Se você está desequilibrado, entra em discussão, quebra tudo, xinga, né? E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ficar no desequilíbrio. Simples assim, né? Aí, o que é que ele fala mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão, desejo desenfreado como o pagão que desconhece a Deus. Então, pessoal, aqui ó, ele está mandando controlar o quê? O chakra sacro, né? A gente viu lá? Chakra básico, sacro, né? Que é o quê? A gente controlar a energia do nosso corpo, principalmente os nossos desejos, né? Desenfreado. Não é que a gente não vai ter o nosso desejo, não satisfazer essa energia. A gente vai, mas de maneira honrosa, né? Controlada, equilibrada. Não dominada pelo desejo desenfreado. Então, não aquele desenfreio totalmente. Assim, está em desequilíbrio o seu chakra sacro, né? Como os pagãos, então ele diz, como os pagãos que não conhecem a Deus. Pessoas que não conhecem a Deus estão usando a energia do chakra sacro dele totalmente descontrolado, pessoal. Não pode ser assim. Entende lá? Do chakra? A Bíblia fala aí do chakra. Tá vendo? 2 Pedro 1, versículo 5 e 7. Por isso mesmo, empenha-se para acrescentar sua fé, a virtude o conhecimento ao domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Então, aqui ele está falando de que chakra, quando ele fala do amor? Do chakra cardíaco. Então você tem que ter domínio, tem que ter conhecimento, tem que colocar o domínio, a perseverança, a piedade, né? A fraternidade, e a fraternidade e o amor. Então, é um equilíbrio do chakra cardíaco. Entende, pessoal? A Bíblia toda aqui está falando do chakra, que a gente tem que estar em equilíbrio. Por isso que ele fala, por isso mesmo, empenhe a acrescentar a sua fé e a virtude isso. Empenhe em fazer isso. É o trabalho da espiritualidade. Entende? Aí ele fala, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio! Então, o próprio espírito, quando você se conecta ao espírito, ele vai produzir para que você entre no equilíbrio. Não existe espiritualidade sem equilíbrio, pessoal. Não existe isso. Fazendo espiritualidade está desequilibrado. Não existe. Todo chakra, a Bíblia está falando de todo chakra aqui que a gente tem que equilibrar. Mas de outra forma. Mas agora você está enxergando o chakra? Você entende, pessoal? É só preciso saber estudar com a visão espiritual. A Bíblia. Aí o que é que fala mais aqui, pessoal? Efésios 4, versículo 2 e 3. Seja completamente humilde, dócil e seja paciente. Suportai um ao outro com amor. Faça todos esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, pessoal, quando ele fala para ser humilde e dócil, é para quê? Para a gente não perder a conexão com a espiritualidade. Você abre o chakra coronário. Então, ele está falando do chakra coronário.
faça todo esforço para conservar a unidade. Então, como é que você conserva? É você sendo humilde e dócil. Por isso que eu disse que a humildade abre esse chakra, né? Humildade, a simplicidade, abre o chakra coronário. Então, ele está falando do chakra para você ter um vínculo com a espiritualidade pelo vínculo da paz. Então, quando você tem paz, você está aberto a esse chakra coronário para receber a intuição, receber a energia que vem do alto. Entende que tem chakra da Bíblia também? Os evangélicos vão olhar assim, nossa, nunca eu pensei de uma forma dessa. Mas tem, entende? É só você estudar o assunto e ver que tem lá na Bíblia. Aí Efésios 4, versículo 26. Quando você fica irado, não peque. Apazigua a sua ira antes que o sol se ponha. Por quê, pessoal? Porque a ira vai mexer com o seu cardíaco emocional, pessoal. Então, ele está falando do chakra cardíaco. Não peque. Não apazigue logo a coisa antes que o sol se ponha. Entende, pessoal? Porque está em equilíbrio. Mas é difícil porque muita gente quer tirar o nosso desequilíbrio. Aí ele fala, 2 Coríntios 12, versículo 10. Por isso o amor de Cristo regozija na fraqueza, no insulto, na necessidade, na perseguição, na angústia. Pois quando sou fraco, aí eu sou forte. Então, pessoal, quando a gente está sendo perseguido, né? Se a gente não estiver com o equilíbrio desse chakra, não estiver no amor de Cristo, a gente não vai suportar essas coisas. Não vai suportar. A gente vai agir com o nosso, com o nosso ego mesmo. Então, aí Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se você está produzindo esse fruto do Espírito, que é a conexão com sua alma, que é a energia da unidade, do uno, né? Da unidade, então você vai estar produzindo amor, alegria, paz. Não vai existir nada contra você, né? Aí ele fala, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum ao homem. E Deus é fiel, ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, ele mesmo providenciará o escape para que possa suportar. Então, esse é o escape, pessoal. É o trabalho da nossa espiritualidade. Está equilibrado para a gente suportar essas tentações. Se a gente não faz essa conexão, a gente não suporta, né? Faz besteira, anda desorientado, né? Chacabrásico desorientado, tudo. Entende, pessoal? Então, o trabalho da espiritualidade vai fazer isso. Essa conexão com esse Deus vai fazer isso. Vai ajudar você nessa caminhada, né? Aí, Romanos 8, versículo 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se ele não está conectado com o Cristo interior, com o Espírito de Cristo conectado, ele não pertence, ele não é de Cristo, ele não é de Deus. Então, ele está no ego, ele não tem a conexão. Entende? Foi por isso que apóstolo Paulo falando para o Romano, vocês não estão mais no domínio da carne, do ego. Você está no domínio do Espírito, está vinculado à espiritualidade, né? Ao Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, ele vai sempre buscar
essa unidade que é o fruto do Espírito, é amor, alegria. Então, ele vai sempre buscar isso. Mas se você não tem o Espírito, por isso que você não busca isso. Por isso que não busca. Entende, pessoal? Aí, essa é a verdade da espiritualidade, tá? Entende? Se não tem conexão com o Cristo interior, com o Espírito de Deus, Espírito Santo, a conexão interior, você não está. Não significa que você está numa igreja que você tem o Espírito de Cristo. Esse é o engano que está aí também. É o engano que ninguém fala. Vai para a igreja, achando que é a igreja que vai para a igreja. A igreja lá talvez até piore o camarada, ensine o camarada a mentir, a fazer mutreta, até com as coisas que são espirituais, entende? Então, o chakra laríngeo dele, ele quando começar a mentir, vai estar em desequilíbrio. Entende? E vai afetar o emocional dele. Aí é Provérbio 10, 19. Quando são muitas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Então, é equilibrado. Então, a própria Bíblia ensina a gente a trabalhar o laríngeo, né? O chakra laríngeo, que é o quê? A gente não falar muito, não falar bobagem, porque o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato, tem um equilíbrio. Então, o laríngeo entra em equilíbrio. A Bíblia fala do chakra, pessoal. Fala que a gente tem que ter equilíbrio. Tá vendo você? É só saber ler. Só saber ler. Entende? Esse vídeo aqui, os evangélicos vai ficar muito observando isso, né? Você vê uma coisa lá que é espiritualista, que é trazido do chakra, tem na Bíblia. Ele diz, não amoldeie ao padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da sua mente, para que seja, Romanos 12, versículo 2, né? Transformado pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele está falando de que chakra aqui, pessoal? Se a mente, pensamento frontal. Então, tem que estar em equilíbrio. Não se amolde o que o mundo está levando você. Então, seu pensamento não tem que estar de acordo com o mundo, mas você tem que usar o equilíbrio da sua mente, transformar esse mundo. Para você experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, através do equilíbrio do chakra frontal, né, do controle da mente, dos pensamentos, você vai experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Entende, pessoal? Todo chakra aqui eu falei, não foi? Falei lá do chakra básico, chakra umbilical, chakra cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Todo chakra. Então, tá falando do equilíbrio do chakra, tudo que a gente tem que fazer a Bíblia. Se a gente não entra nesse equilíbrio, a gente tá desequilibrado. A gente não pode ter uma conexão, uma espiritualidade, uma conexão com esse Deus. A gente não pode. Entende agora a pergunta que eu coloquei? Porque sempre temos que buscar o equilíbrio. Por causa disso. Porque para a gente ter uma conexão com a espiritualidade, a gente precisa estar em equilíbrio. Por isso que a maioria aqui, e era até de igreja evangélica, né? Que estão no meu canal, eles estavam lá no grupo dele, mas estavam totalmente desequilibrados. Todos esses chakras aqui em desequilíbrio, pessoal. Quando começou a assistir meu vídeo, ele foi se conectando à espiritualidade, no ensinamento que eu vou falando, ele foi expandindo, ele foi se interessando por que eu estou falando. Então, isso começou a dar uma linkagem. Então,
Aí ele foi crescendo consciencialmente. Então, quando ele vai fazendo essa conexão com o espírito, com o ser divino que está nela, com o Cristo interior dela, ela vai melhorando, ela vai equilibrando. E é por isso que tem muitos aqui agora equilibrados. E até, ai meu Deus, agradecendo, obrigado, irmão. Ai. Tem vários aí que foram beneficiados, né? Porque tem que ensinar pessoal. Sem o ensinamento, sem a expansão da consciência, não acontece equilíbrio. Você não vai chegar a esse equilíbrio. As pessoas vão estar desequilibradas. Tem nuvem, tem erro aí, tem doutrina, tem coisas da religião, da matriz religiosa confundindo a cabeça, o qual está produzindo pensamento errado na pessoa. Até comportamento, né? E aí não vai melhor. Não tem como. Se não equilibrar esse chakra tudo. Então, eu falei aqui todos os chakras que tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia também, certo? Agradecer a você, um abraço a vocês, né? A vocês que estão visualizando, estudando junto comigo aqui. Obrigado. Eu acho que vocês estão se beneficiando e esse é o propósito. Aqui é minha doação de energia, de conhecimento para vocês crescerem, né? Estamos juntos nessa, pessoal, né? Não posso ficar isso só para mim. Temos que passar isso para que pessoas melhorem. E se as pessoas melhoram, o mundo vai melhorando. Vai despertando consciência e vai entendendo qual é o propósito dela, qual é a missão de... Então ela vai melhorando, vai melhorando o ambiente, tá certo? É para isso que estamos aqui trabalhando, né? Obrigado vocês que estão aí. Se vocês querem passar essa mensagem para os seus familiares, os amigos, tá aí o meu vídeo, eu vou postar aí, vocês passam para eles, né? Eu já tenho até testemunha aqui de gente que passou para uma pessoa, a pessoa disse assim, ó, olha, eu, graças a Deus, eu conheci seu vídeo, porque uma pessoa me mandou, me indicou seu vídeo aqui, e eu tô gostando muito. Ela falou. Entende, pessoal? Então, faça isso que essa pessoa fez, né? Eu nem conheço essa pessoa, mas essa pessoa viu o conteúdo, viu que era espiritualizado, viu que era bom e passou para essa pessoa. E a pessoa estava precisando, né? Graças a Deus. Vamos trabalhar nessa humildade, nessa conexão com nossa espiritualidade, tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus, né? Se Deus e essa espiritualidade permitir que a nossa consciência esteja aqui. Tchau!